Olá, sejam muito bem-vindos ao Externaliza. O Externaliza, ele existe para a gente colocar todos os assuntos de dentro para fora. E nós estamos na série Saúde Mental, Como Você Está, e hoje é o último episódio. Então, assim, eu deixei a cereja do bolo para o final, porque o assunto que nós vamos tratar hoje é como não surtar. Vivendo essa modernidade que a gente vive, essa atualidade cheia de perrengues, boletos e tudo mais pra gente surtar, como que a gente vai organizar as nossas emoções. Então fiquem com a gente que a gente tem uma convidada aí super especial. Mas antes eu vou falar dos meus patrocinadores. Esse programa ele só acontece com o auxílio dos nossos parceiros. Vocês sabem que toda semana eu estou aqui trabalhada num look muito elegante, e esse look é craverosa.story. Crave Rosa tem loja em São Miguel, tem loja em Suzano, e vocês conseguem ver tudo pelo Instagram. Chama as meninas que todo dia tem novidade na loja. E se a gente tá falando do look, a gente vai falar dos acessórios. Todo mundo falando do meu colar do Setembro Amarelo. Vocês sabem que eu uso aí os acessórios da Inspirações JE. Sempre tô aqui com um brinco de resina para valorizar mais ainda o look. E você que assiste o Externaliza tem 15% de desconto nas compras e direito a esse copinho personalizado acima de R$80. Então não deixem de conferir a coleção e as novidades. Temos também o Estúdio Elo Pilates da Pri, localizado em Poá. Que aí a gente já tá falando do quê? Vamos cuidar da nossa coluna. A gente tem que cuidar da nossa saúde mental, mas a gente também precisa cuidar da nossa saúde física. Então o Estúdio Elo Pilates é o elo perfeito entre você e a sua saúde e ele está localizado em Poá, certo? Temos também Tamires Férias. Vocês sabem que a gente passou aí por uma revolução, trocamos nosso nome, nossa marca, registramos. Se você é empreendedor, você precisa registrar sua marca. Então procure a Tamires porque ela é especialista em registro de marcas. Não deixe que ninguém copie o seu nome, porque depois você pode chorar. E por último, Clínica Nova Odonto, a clínica que eu trabalho. Nós atendemos ali de pediatria a adulto, idoso. Todas as especialidades estão localizadas ali em Poá. Todos os nossos patrocinadores estarão aí na descrição do episódio, certo? Agora eu vou falar com ela. Vamos começar. Estou recebendo aqui com muita alegria Jennifer Pardo. Ela tem 30 anos, ela é psicóloga de atendimentos de adultos e adolescentes. Seu nicho é transtornos de ansiedade e a sua formação é em psicologia, especialista em TCC, que ela vai explicar pra gente o que é. Desde 2012, ela atua na psicologia organizacional, com foco em recursos humanos, especialmente no segmento de recrutamento e seleção. Então, assim, entende tudo desse processo aí de contratação e as turbulências que acontecem aí no ambiente de trabalho. Atualmente, ela dedica-se exclusivamente à psicologia clínica por meio da abordagem do TCC. Achei muito interessante que ela colocou aqui na sua biografia que a sua paixão é ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos sem abrir mão da saúde e do bem-estar. Auxiliar na diminuição do sofrimento biopsicossocial das pessoas por meio da prática clínica e ajudar as pessoas a desenvolverem uma forma mais leve de se relacionar com a vida e com os desafios que elas atravessam. Jennifer, seja muito bem-vinda. A gente esperava muito a sua presença, porque é o que a gente estava conversando antes. É um assunto que não tem como a gente passar batido, né? Faz parte do nosso dia a dia. E se a saúde mental não estiver em dia, as outras coisas também vão perecendo. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ju. Eu fico muito lisonjeada. Tenho um prazer imenso de estar aqui hoje. Eu acho que, como nós já conversamos anteriormente, né, o número de casos de pessoas com transtornos mentais vem crescendo muito nos últimos anos e aí a gente precisa ter uma atenção e um carinho maior, né, com relação a essas pessoas que estão passando por esses tipos de desafios atualmente. É isso mesmo. E eu quero que você já comece falando pra gente o que é essa terapia que você aplica, a TCC.
Então, eu acho que para ficar melhor, né, para as pessoas entenderem melhor, quando a gente faz lá a faculdade de psicologia, a gente tem diversas abordagens, a gente aprende diversas ferramentas, recursos para a gente poder atuar depois com vocês. E aí, depois que a gente se forma, a gente precisa se especializar em uma dessas abordagens, né? Então, a minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental. No que a terapia cognitivo-comportamental se diferencia de outras abordagens? Geralmente, a TCC ela é focada em alcance de objetivos específicos. Então, não é aquela terapia que você vai ficar para toda a vida no processo. É uma terapia que a gente foca em objetivos pré-estabelecidos com o cliente. Para além disso, a gente também trabalha de forma muito horizontal. Então, o que significa isso? Existem alguns processos onde o psicólogo ele é detentor do saber. E aí aquela terapia fica muito verticalizada, né? E aquele profissional ele acaba não vou dizer divulgando, né? Mas ele acaba não compartilhando com o paciente os recursos, as ferramentas necessárias para aquele paciente melhorar, para ele entender como é que funciona o padrão de comportamento dele. Dentro da TCC, não. A gente trabalha de forma muito horizontal. Então, tudo que eu souber sobre você, você vai saber também. Então, a gente trabalha com um processo chamado de psicoeducação. Realmente, de ensinar o paciente tudo o que envolve esse padrão de comportamento. Então, explicar para o paciente por que ele pensa o que pensa, sente o que sente, se comporta da forma que ele se comporta. Para além disso, essa abordagem também trabalha com uma coisa que a gente chama de reestruturação cognitiva, que o nome parece ser um pouco complicado, mas nada mais é do que entender quais foram os fatores desencadeantes de todo esse sofrimento atual para a gente poder trabalhar e ressignificar essas questões para esse paciente conseguir viver melhor apesar disso ou a partir disso, tá? Essa terapia também é considerada uma terapia breve, não é rápida. É uma terapia breve justamente porque a gente alcançando esses objetivos eu te forneço o processo de alta. Então é uma terapia que foca em objetivos específicos, focada em psicoeducação, trabalho em equipe de forma horizontal. Então é isso que diferencia a TCC de outras abordagens, porque na terapia cognitivo-comportamental a gente realmente foca nesses objetivos. Então o paciente chega e fala: Jennifer, eu tenho medo de dirigir. Então, eu vou ensinar esse paciente, vou ajudar esse paciente a perder esse medo. Ele alcançando esses resultados, eu forneço o processo de alta. Entendi. Ah, Jennifer, hoje minha questão é trabalhar a minha ansiedade. Trabalho com ele essa ansiedade. Quando ele se sente melhor, eu forneço o processo de alta. Ah, Jennifer, hoje eu gostaria de trocar de trabalho. Hoje, para mim, é um grande desafio estar em um outro lugar, trocar de trabalho. E aí nós trabalhamos isso até que esse paciente possa, então, entrar de alta. Então, a terapia cognitivo-comportamental é uma terapia de muita troca, é uma terapia de muita psicoeducação, focada em objetivos específicos, e eu gosto muito, muito, muito dessa abordagem. Então, você acaba recebendo problemas pontuais, né? Problemas pontuais. É uma terapia que foca muito na questão presente do paciente. Não é que a gente desconsidere os aspectos do passado do paciente, mas a gente entende que a gente não pode fazer mais nada com relação a esse passado. O que a gente pode fazer é ressignificar esse passado e entender o que esse paciente tem como sofrimento no hoje, para que a gente consiga ajudá-lo para o amanhã. Sim. Então, a gente não consegue atuar no passado desse paciente. A gente, claro, trabalha essas questões do passado dele, que fizeram com que ele chegasse até esse ponto. Sim. Mas o que a gente vai trabalhar é do aqui para frente. É sempre a questão do presente. Então, a gente trabalha muito, muito, muito focado com as questões que estão trazendo sofrimento para o paciente no hoje e o que ele pode fazer apesar disso. E isso, querendo ou não, gera também para o paciente uma autorresponsabilidade, né? Porque é muito comum as pessoas acharem que, cheguei na psicóloga, agora ela vai resolver os meus problemas. Imagina, eu falo para os meus pacientes que eu cobro muito deles e eu quero que eles me cobrem também. Então, a gente tem muito essa troca de feedback, de olha, eu espero isso de você. Então, a gente trabalha muito com plano de ação. Né? Então, como é que funciona esse plano de ação? Eu costumo brincar que terapia não é esses 50 minutinhos, 1 hora que a gente passa durante a semana. Terapia é o que eles vão fazer para além desses 50 minutinhos. Então, eu costumo passar plano de ação para esses pacientes, que é basicamente uma atividadezinha de casa. Então, às vezes é o quê? Um comportamento que esse paciente precisa colocar em prática. Às vezes é, de fato, um exercício da terapia que ele precisa realizar. Às vezes, de fato, é alguma atividade que eu coloquei para ele fazer. Então, às vezes, alguma mudança na prática, dentro da vida dele. Então, eu tenho pacientes que chegam assim e falam para mim assim: Jenny, passei a semana inteira com você na cabeça. Eu falo, é isso, ótimo. Então, a terapia é isso. É tá o que exatamente. É o que essa pessoa vai fazer para além desses 50 minutinhos. Costumo dizer que é como um cursinho de inglês. Você vai no cursinho de inglês, 50 minutinhos, 1 hora. Certo. Você volta para casa, não estuda,
Você não escuta um áudio, uma música em inglês, não pratica, não assiste um filme, você vai aprender inglês. Mas você vai aprender inglês em 10 anos. Com certeza. Mas se você vai lá naquele curso, volta para casa, você pratica, assiste um filme, escuta uma música, baixa um aplicativo de conversação, você vai aprender em muito menos tempo. Então, a terapia é assim também. Terapia não é esse lugar que você vai lá, desabafa, acabou. Como muitas pessoas pensam que é. Você vai lá, desabafa, 50 minutinhos e segue sua vida. Não. Sim. São mudanças estruturais e práticas no dia a dia que vão fazer com que esse sofrimento diminua. Se você se comprometer a fazer isso, eu te garanto aí o resultado. Agora, se você não fizer o que a gente combinou, provavelmente você vai ter algum resultado, mas vai ser em maior tempo. Ô, Jenny, a gente vive aí tempos que eu acho que o que você mais escuta é não tenho tempo, o dia a dia é frenético, é muita rede social e pouco convívio, né, pessoal. Qual o impacto que você vê na utilização excessiva das redes sociais e que você vê no impacto da saúde mental das pessoas? Nossa, é um impacto completo, total, né? Eu acredito que você iniciou falando dos desafios da atualidade. Eu ouso dizer que o maior desafio da atualidade é, de fato, esse uso excessivo do celular. Principalmente nos casos de ansiedade, principalmente com relação às questões de concentração, de foco, memória, qualidade de sono. A gente tem muitos impactos. A questão de comparação desses pacientes, autoestima reduzida, essa sensação de produção exacerbada, essa competitividade que as pessoas estão vivenciando, essa falta de conseguir se relacionar de forma interpessoal com outras pessoas no dia a dia, de manterem relacionamentos duradouros. A questão de tolerância das pessoas ficou muito, muito prejudicada, né? Porque hoje a gente consegue, né, fazer esse filtro no celular do que eu quero ver. Quanto tempo eu vou ficar nesse conteúdo? Né? O que eu vou fazer dentro desse celular? Então, a gente perdeu essa tolerância de escutar uma pessoa que está me falando uma coisa que eu não gosto, que eu não me sinto confortável, que eu não concorde. Então, a gente perdeu essa tolerância completamente. Para além disso, a gente está hiperviciado em estímulos e prazeres a curto prazo que fazem com que a gente realmente viva muito frustrado o tempo inteiro, porque nada vai me proporcionar o nível de dopamina em um curto espaço de tempo quanto o celular. Então, às vezes eu estou aqui conversando com você, tomando um cafezinho com você, e aquilo não está me fazendo tão bem quanto ficar na minha cama, jogada, mexendo no meu celular. E as pessoas não entendem porque elas não conseguem mais sair, não conseguem mais conversar com as pessoas, não se sentem bem mais em estar em grupos, e elas estão se isolando cada vez mais. Por quê? Estão intolerantes, viciadas em estímulos e prazer a curto prazo, não conseguem manter o foco em uma conversa, não conseguem manter a concentração. Existem pesquisas indicando que a gente tende a mexer no celular a cada 3 minutos. Então, nós estamos completamente viciados e a gente acaba não conseguindo desenvolver essa atenção focada. E aí prejudica a memória. E aí as pessoas chegam no setting terapêutico e falam: Jennifer, eu estou com problemas de ansiedade. Eu falo: olha, acredito que seja excesso de celular. E aí é o que a pessoa não quer ouvir, né? Não. Então, às vezes a pessoa chega e fala: Jenny, eu tenho TDAH. Não é possível. Né? Eu não consigo me concentrar. Não consigo me concentrar. Não consigo memorizar as coisas, não consigo me concentrar, sou hiperativo, tenho uma frustração rápida sobre as coisas. Eu falo: como é que está seu uso de celular? Então, hoje, de fato, as pessoas que têm TDAH e ainda estão fazendo utilização excessiva de celulares tem sido para a gente um grande desafio. Porque é muito difícil trabalharmos sozinhos se esse paciente não melhorar esse tipo de processo. Tem que tirar os estímulos, né? E a gente vê na rede social aí uma crescente é uma rede de comparação, né? Como que você vê o aumento da ansiedade, da depressão e outros transtornos através disso? Porque um fio vai puxando o outro, né? Então, a pessoa começa com uma síndrome de pânico, uma ansiedade exacerbada. Você acha que uma coisa realmente vai linkando a outros transtornos? Então, a gente precisa falar sobre isso, que eu acho que é importante. As pessoas acham que é muito fácil ter transtorno mental, e é muito difícil ter transtorno mental, viu? Não, esse boom, né, que estão dizendo, né, de todo mundo agora tem um transtorno mental. Não. As pessoas, elas estão se autodiagnosticando e estão recebendo diagnósticos de forma infundada. Isso é o que está acontecendo. Mas, de fato, o que a gente precisa conversar é que... Já explica para o pessoal o que é os transtornos mentais. Ótimo.
Todo transtorno mental tem causa multifatorial. O que a gente quer dizer com isso? Que para você hoje desenvolver um transtorno mental, você precisa ter questões relacionadas à genética, biológicas, sociais, culturais. A gente precisa ter questões relativas à personalidade. Então, o que a gente precisa entender hoje? Vamos imaginar, Deus que me perdoe, viu? Mas você está andando numa rua e foi assaltado. Você pode ou não desenvolver um estresse pós-traumático. Por que tem gente que é assaltado e desenvolve um estresse pós-traumático e tem gente que não desenvolve? Porque aquela pessoa que desenvolveu já tinha uma predisposição a desenvolver. Então, não é a rede social que está desencadeando um número maior de ansiedade ou depressão. Mas o que a gente tem é pessoas que já têm uma predisposição a terem um transtorno de ansiedade ou ter um transtorno depressivo, tem alguns fatores desencadeantes associados a isso. Então, são gatilhos. Isso, no senso comum a gente chama de gatilho. Então, aquela pessoa, ela ia desenvolver de qualquer forma. Certo. Mas ela teve esse gatilho, ela teve esse fator desencadeante que nós chamamos para poder desenvolver esse tipo de transtorno. Então, é por isso que tem muita gente que passa por muita coisa pesada e não tem nada. E a pessoa fala, nossa, a pessoa passou por tanta coisa na vida. Ela é tão forte, né? Ela é tão forte, né? Como é que não desenvolveu nada? Não tinha predisposição, não tinha questão genética, não tinha questão social, não tinha questão de personalidade, não tinha. Então, é por isso que a gente não pode dizer a internet está gerando pessoas com transtornos de ansiedade ou depressão? Não. Entendi. Mas existe uma ansiedade que a gente chama de ansiedade natural. E essa ansiedade, sim, está muito exacerbada. Essa ansiedade que é boa, né? Que faz parte desse cunho de emoções que nós temos, né? Essa ansiedade que prepara a gente para o futuro, né? Que prepara a gente para riscos reais, né? Que prepara a gente para uma entrevista, para uma apresentação, para estar aqui num podcast. Essa ansiedade boa, ela sim está sendo intensificada, exacerbada, e aí ela está sendo transformada numa ansiedade que está trazendo sofrimento para as pessoas nesse contexto biopsicossocial, né, que a gente chama. Então, está trazendo esse sofrimento para essas pessoas e, principalmente, é importante dizer que as questões da depressão também são intensificadas quando a pessoa já tem um transtorno depressivo, quando essa pessoa já tem um transtorno de ansiedade ou qualquer outro transtorno mental, esse uso excessivo das redes sociais vai piorar esse transtorno, né? Por que vai piorar esse transtorno? Porque influencia na qualidade do seu sono. Então, as pessoas não sabem disso, né? Muita gente não sabe disso, mas ficar no celular antes de dormir faz com que o seu cérebro continue ativo. Então, o que a gente indica? Uma hora antes de dormir, já larga o celular. Mas a pessoa fica mexendo no celular. Até pegar no sono. Até pegar no sono. O cérebro dela continua trabalhando. Então, tem pacientes que falam pra mim assim, Diana, eu estava dormindo e eu tive uma crise de ansiedade. Falei, então, você acha que estava dormindo. O cérebro estava hiperativo ainda. Estava hiperestimulado, porque você fica vendo o seu feed rodando muitas informações para ele processar. Então, ele continua ativo. Então, esse excesso desse uso de celular vem prejudicando toda essa nossa capacidade cognitiva mesmo, e principalmente prejudicando os aspectos que seriam importantíssimos no tratamento dessas pessoas, né? Quando a gente fala de transtorno mental, a gente fala que essas pessoas precisam estar em espaços abertos, que essas pessoas precisam ter mais acesso a lazer, distrações, família, rede de apoio. A gente fala que essas pessoas precisam ter qualidade de sono. E se elas estão no celular, se isolando cada vez mais, se elas não gostam mais de sair, estar com as pessoas, se elas não conseguem dormir, como é que a gente trata esses transtornos? E aí a gente vai falar um pouquinho em relação às nossas crianças, né? Se eu que faço atendimento infantil, você já pega adolescente, né? Se essas coisas não são acertadas desde a infância, o negócio só vai piorando, né? Eu tenho crianças que eu recebo que falam pra mim que não gosta de gente. Não gosto. Eu não gosto de gente, eu olho assim. Ah, tá, então você vai passar com a doutora, né? E a criança fala, não, eu não gosto. Eu tenho sobrinhos que falam, eu prefiro os jogos online, eu não quero encontrar com mais ninguém. E eu que sou da geração que fui criada na rua, brincando com as crianças, é difícil, né, você entender, romper isso daí, entender que a geração mudou. E muito se influencia porque começa esse contato com rede social cada vez mais cedo, né? Na verdade, as redes sociais, elas tentam fazer uma moderação ali, né? Acima dos 18. Mas a gente sabe que não é cumprido, né? O que você pode falar aí, caminhando aí para adolescente, para pais, sobre o uso de celular nessa fase?
Existem aplicativos que conseguem bloquear o acesso desses adolescentes nessas redes sociais, então determina lá um período específico. Existe a possibilidade que eu também falo para os meus pacientes... Jenny, porque não dá pra gente falar, não vai usar, né? Não. Eu sempre falo isso na consulta. Como que eu vou falar assim, não vai comer doce? Não. Então, o que a gente tem que fazer? Ensinar como comer o doce. Então, você vai ensinar como usar a rede social. De uma forma mais benéfica. E eu sempre falo isso, que não dá pra gente tirar um estímulo prazeroso e deixar a pessoa sem nada. Então, eu preciso fazer substituições, né? Então, essa criança tá ficando no celular todo esse tempo e aí a gente vai tirar ela do celular e vai falar pra ela fazer o quê? Tá? Eu estou dizendo no caso de crianças, mas assim, no caso de adolescentes, aplicativos que bloqueiam, ou pelo menos que avisam essa pessoa há quanto tempo ela está nesse aplicativo. Sim. Eu peço para os meus pacientes excluírem realmente esses aplicativos, ou tirarem eles da tela inicial desse celular, porque aí eles vão ter essa dificuldade de ir lá e procurar realmente esse aplicativo, ou vão ter que entrar pela internet, enfim, e procurarem por esse aplicativo. Então eu peço para os meus pacientes realmente ou excluírem, ou tirarem da telinha principal, ou utilizarem desses aplicativos que fazem esse bloqueio automático, enfim. E é claro, a pessoa ela tem como entrar de novo, tá? Que é uma questão muito falada. Eu tenho como entrar de novo. Mas pelo menos ele já entendeu. Nossa, eu já tô há 1 hora aqui, perdi 1 hora aqui fazendo nada, eu poderia estar fazendo outra coisa, vou fazer outra coisa. Então, às vezes a pessoa tá lá há tanto tempo, mas ela nem se ligou que já passou 1, 2, 3. E o legal desse aplicativo é que pelo menos ela vai fazer isso com consciência, né? De, não, olha, já me bloqueou 2 vezes, eu tô aqui há 2 horas, só rolando o feed. Então, é legal esses aplicativos por conta disso. E também falo muito dessa questão de tira da sua tela de início, ou exclui o aplicativo para você ter que ter esse trabalho de ir lá e entrar. É mais ou menos quando a gente não quer mais usar cartão de crédito, né? Você tem que ir cortando ali. Exatamente. E aí a gente percebe, até desde os adolescentes, hoje uma intolerância muito grande, por todos os motivos que você já apontou, e muita frustração. Que às vezes a gente olha e fala, nossa, mas por que tá tão frustrado? Nessa idade já é frustrado, já tem um pensamento negativo. Como que a gente lida com essas frustrações do dia a dia? Porque acontece todos os dias frustrações, né? Como que você pode falar aí pro ouvinte aprender a lidar com essas frustrações? Então, a gente tem várias técnicas dentro do processo de terapia, né? Mas, enfim, a primeira delas é diminuir essa exposição ao celular. A gente vai precisar diminuir essa exposição às redes, porque, infelizmente... Vem da comparação, né? Exato. Muitas das vezes vem da comparação. Justamente. Mas a gente vai precisar diminuir isso, a gente vai precisar trabalhar a regulação emocional com essas pessoas que estão extremamente frustradas. Dentro da terapia, a gente também trabalha principalmente com essa questão de trabalhar esses pensamentos, esses sentimentos e como as pessoas se comportam diante desses pensamentos, da interpretação dessas situações de fato, tá? De estarem ali presentes em tudo que elas fazem. Então, a gente precisa entender que existem muitas técnicas para isso, mas eu acredito que antes de aplicação de qualquer outro tipo de técnica, assim, então, o que você precisa entender, Ju? Às vezes a gente vai trabalhar uma questão de regulação emocional, e essa pessoa, sei lá, se frustra muito, ou ela fica muito brava quando alguma coisa acontece, por menor que ela seja. Eu posso ensinar essa pessoa a administrar esse sentimento de uma forma diferente, mas o que está gerando essa frustração não vai adiantar. É como se eu estivesse medicamentando esse comportamento, medicalizando esse comportamento. Eu preciso trabalhar no que está gerando isso, né? Essa frustração. Então você vai ter que ir lá na raiz, né? Na raiz do problema. E essas pessoas, elas estão, Ju, cansadas. Emocionalmente falando, sobrecarregadas emocionalmente falando, e é por isso que elas estão realmente muito intolerantes e muito frustradas também, porque esse excesso de redes, de estímulos, de coisas acontecendo, né, o tempo inteiro, faz com que a gente se canse, emocionalmente falando. Então, às vezes eu falo para as pessoas, né, eu falo, gente, vocês não percebem, mas vocês estão cansados. Porque a gente percebe o cansaço físico, mas a gente não consegue perceber o cansaço mental. Sim. Então, eu falo pro paciente, mas... E, na verdade, muitas vezes tem o quê? Sintomas físicos, né? Então, é a pálpebra que tá balançando fora de hora, é palpitação de coração, é vertigem, e muitas das vezes tá ligado a essa ansiedade, né? A todos esses sintomas mesmo, né? Nem sempre é fundo físico real, pode ser emocional, né? Também é importante a gente entender, é que você mencionou esses sintomas, né? E eles são relacionados a uma coisa que a gente chama de ataque de pânico, né? Então, quando essa pessoa ela tem uma ansiedade que ela tá muito intensa, essa pessoa pode ter esse ataque de pânico.
Tá? Então, não necessariamente uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade vai ter um ataque de pânico. Às vezes, as pessoas podem ter um ataque de pânico uma vez na vida e não necessariamente ela tem um transtorno de ansiedade. Mas esse ataque de pânico pode estar, sim, dentro de um transtorno de ansiedade, dentro da depressão. Então, esse ataque de pânico, ele pode estar dentro de vários outros transtornos também. E também existe o transtorno de pânico. E aí, a pessoa só tem ataques de pânico o tempo inteiro. Então, esses sintomas que você mencionou, de tremores, palpitações, sudorese, falta de ar, coração acelerado, tudo isso, a gente está falando de um possível ataque de pânico, viu, Ju? Então, às vezes a pessoa fala assim, é normal, né? Tá preocupado, então. Normal, eu tá me sentindo assim, né? Então, esses ataques de pânicos, eles vêm para mostrar uma coisa, tá, pra gente? Eu falo isso para os pacientes. Eu sei um mecanismo de defesa do seu próprio organismo, né? Justamente. Eu falo para os pacientes, eu sei que a ansiedade não é boa. Eu sei que é ruim, ninguém gosta de se sentir assim. Mas ela tá vindo para te mostrar que tem alguma coisa errada. E você precisa organizar isso para a gente poder trabalhar essas questões. Então, o que é o ataque de pânico? É quando o seu copinho da ansiedade já tá cheio. E aí ele transbordou. Transbordou, você tem esse ataque de pânico. E aí esse ataque de pânico nada mais é do que essa ansiedade excessiva. E aí que gera esses sintomas físicos que você mencionou, viu, Ju? Sim. Não, e o lado bom quando você tem acesso à terapia é você entender o que você está sentindo. Sim. Então, por exemplo, às vezes eu sinto. E aí eu falo, opa, peraí, vamos parar, vamos beber uma água, vamos organizar as ideias para eu sair desse ciclo, né? Mas se a pessoa não teve acesso à terapia, ela muitas das vezes vai para o hospital, vai para outras coisas e não resolve a raiz do problema, né? Então, por isso que é já a pauta que eu quero entrar com você. Quando o paciente percebe que é necessário fazer terapia? Quando esses sintomas, eles estão acontecendo com frequência, com intensidade, trazendo prejuízo para essas pessoas. Então, eu estou me sentindo tão ansiosa que eu não consigo hoje trabalhar. Eu estou me sentindo tão ansiosa que eu não consigo ir para uma entrevista de emprego. Eu estou me sentindo tão ansiosa que eu não consigo ir no encontro, não consigo sair com os meus amigos, porque eu tenho medo de passar mal na presença desses amigos. Então, eu estou me sentindo tão apático, cansado, que eu não tenho ânimo de arrumar a minha casa, não tenho ânimo de arrumar a minha cama. Então, quando esse paciente sente que e está se sentindo de forma intensa, frequente, e que esses sintomas trazem prejuízos para a vida dele como um todo, tá? E é importante falar isso, porque esses prejuízos, eles não afetam só o contexto profissional. Às vezes afetam o contexto profissional, o pessoal, e aí a gente vai entender que já é uma coisa que está indicando que eles precisam de ajuda. A gente trabalha, Ju, com uma coisa que a gente fala de sintomas egodistônicos e egossintônicos. Então, sintomas egossintônicos são aqueles que são meus. Então, eu falo, não, mas eu sempre fui assim. Desde sempre eu fui assim. A minha mãe, a minha família sempre me disse que eu era desse jeito. Então, são sintomas egossintônicos. Egodistônicos são sintomas que destoam da gente, eles não nos pertencem, eu sinto que não sou eu. Então, essa tristeza, essa apatia, esse cansaço, não sou eu sinto que tem alguma coisa de errado. Quando vocês sentirem isso, que vocês têm esse sintoma egodistônico, que destoam de vocês, que não faz parte eu não sou assim. Não, eu não sou assim, procurem ajuda. E, às vezes, esse tratamento é rápido. E eu falei isso pra você, né, Ju? Às vezes a pessoa demora tanto pra procurar, espera as coisas ficarem feias, esperam esse sofrimento se intensificar a um nível insuportável pra ir lá e falar, vamos começar? Vamos fazer? Vamos tentar? Então, fica adiando esse cuidado, esse zelo, essa procura, sendo que a gente consegue resolver isso de uma forma mais tranquila, principalmente se buscarem no início. Sim. Porque eu tenho paciente que chega e fala, Jenny, eu sinto que eu não sou assim. E eu falo, eu sei. E aí a gente chama isso de sintomas egodistônicos. Destoam da gente, não pertencem. E quando a pessoa espera muito, né, Jenny? Muitas das vezes ela chega pra você já foi pro psiquiatra, ela já tá tendo que entrar com medicações, né? E claro que existem fases na vida que nós vamos sim fazer uso tanto de psiquiatria como da psicologia, mas é isso, é o que você falou, se trabalhar a prevenção, não precisa ficar tão extenso, né? Esse caminho. E aí a gente já vai entrar na pauta, que é o trabalho. A gente sabe que o trabalho hoje, ele toma muito parte do nosso tempo, né? Nós somos a geração que trabalha cada vez mais, com extensão, inclusive, de rede social, de home office. E aí você trabalha 12 horas, 16 horas.
E a gente vê que no trabalho, assim, hoje a gente tem modelos de trabalho híbrido, home office, mas a gente vê que até por tudo que você relatou, existem muitas dificuldades no ambiente de trabalho, dificuldades interpessoais, fofocas, problemas com chefia, e tudo isso vai minando sua relação, que é o que você falou, não fica preso ali só no trabalho, você vai levar esse combo para sua casa, né? Como que você vê as relações de trabalho hoje? Complexas, difíceis. Eu acredito que desde do ano de 2000, né, nós tivemos aí um avanço da tecnologia. Depois tivemos a crise de 2008, né, que fez com que também toda a estrutura de trabalho se modificasse. Pandemia veio alterar completamente a nossa forma de se relacionar com o trabalho. Sim. Muita gente na pandemia colocou a própria vida em perspectiva. As empresas passaram a demitir funcionários em massa. E aí a gente teve aquela onda de hiperprodutividade e as pessoas, elas continuaram adoecidas. Eu costumo dizer que as pessoas continuaram adoecidas desde aquele momento com relação ao trabalho e elas continuam simplesmente ainda tentando mostrar o quanto elas produzem e tentando mostrar o próprio valor e tentando mostrar que elas são relevantes dentro desse contexto de trabalho e que elas podem entregar porque elas são cobradas para entregar, elas são cobradas para exercer essa produtividade, elas são pressionadas para isso. Então, da mesma forma que essas pessoas hoje, elas estão muito preocupadas em produzir, esses gestores, eles estão muito preocupados em pressionar essas pessoas e cobrar essas pessoas, sem considerar os aspectos sociais, culturais, políticos que nós estamos atualmente, né? As coisas, ao mesmo tempo em que nós somos pressionados constantemente a trabalhar muito, ao mesmo tempo nós não temos tempo para ter qualidade de vida, para ter acesso a lazer, a ter acesso à educação de qualidade, saúde de qualidade, bem-estar, e tudo isso adoece as pessoas cada vez mais. Então, elas são obrigadas a trabalharem em escalas imensas de trabalho, pressionadas a trabalharem fora do horário de trabalho, pressionadas a entregarem trabalhos, e eu falo isso para os pacientes, né? Então tudo é prioridade. Tudo é importante, tudo é prioridade, tudo é para hoje, tudo é para ontem. Então nada é importante. Então se tudo é importante, nada é importante. E é isso que eles escutam. Infelizmente, essas pessoas estão preocupadas com o local de trabalho delas, elas estão preocupadas com o local que elas ocupam hoje, elas estão preocupadas em manter eu acredito que as contas delas em dia. Sim. E, infelizmente, essas pessoas estão sendo, muitas vezes, né, de alguma forma aí, negligenciadas por essas gestões, por essas empresas, que não levam essas questões políticas, sociais, culturais em consideração, esse adoecimento global em consideração. Então, é isso. Eu acredito que é muito difícil falar a respeito disso hoje quando a gente não considera que nós estamos adoecendo justamente por tudo isso, por todos esses aspectos, né? Eu sempre falo sobre isso. Esse é um tema que eu converso praticamente todos os dias com as pessoas que eu convivo, porque a minha profissão ela é presencial, né? Então a gente tem um convívio com as pessoas. Vejo muitas reclamações em relação a ansiedade, problemas no trabalho, problemas interpessoais. E o que eu percebo às vezes é um investimento, um falso investimento em dinâmicas, em grupos, na corporação, mas que sai ali daquela reunião, volta a ser tudo como era antes. Então é o que eu falo, é a falsa motivação, né? É a motivação, vamos vestir a camisa e ficar todo mundo quieto e volta a trabalhar às 12, 16 horas por dia. E é lógico que a gente tem um contexto, um cenário aí de renda per capita, a gente sabe que mudou, né? A gente sabe que os gestores, os líderes, os donos de empresa também sofrem, né? Uma pressão. Mas o que eu gostaria que eles entendessem é que nós não somos robôs. Exatamente. Então, se você não cuidar da sua equipe, você vai perder sua equipe. E cada vez mais para atestados cada vez mais longos. E aí fica muito naquele discurso de que mimimi, o funcionário não aguenta mais nada. E é lógico que hoje as pessoas, sim, reivindicam muito mais os seus direitos e deveres. Mas é o que você falou, principalmente na pandemia, muitos foram mandados embora. Outros estão fazendo serviço de 2 e 3, nunca foi realocado, nunca foi substituído. Então, assim, é uma conversa que tinha que ser muito mais declarada numa mesa de forma aberta, né? Sim, eu já cansei de me negar a fazer dinâmicas, palestras dentro de empresas.
quando justamente eu percebo que é aquela coisa para cego ver, né? Exatamente. Porque é isso, eles não trabalham o básico, eles não trabalham o mínimo para que esses funcionários se mantenham motivados. E aí chega Setembro Amarelo, aí eles buscam por um profissional da área de psicologia para colocar um profissional da área de psicologia dentro dessas empresas. Estamos cuidando de vocês, hein? Não surtem. Pra dizer isso. Olha o quanto a gente se preocupa com o bem-estar de vocês, com a saúde mental de vocês, quando não se preocuparam o ano inteiro. É isso mesmo. Então, assim, às vezes eu falo isso, mas quando me chamam para fazer palestra, mas eu pergunto, mas qual é a necessidade dos seus funcionários? O que os seus funcionários estão precisando? Como eu posso ajudar eles? Mas a gente queria que você falasse sobre produtividade. Vou falar... Eu quero entender o que os seus funcionários precisam. Porque se eu for lá e falar com 30 pessoas que seja um discurso vai virar raso, um meme. Vazio... Gente, eu não me presto para isso. Sim. Então eu me recuso, Ju, quando eu percebo que a empresa ela não presta esse tipo de assessoria para esses funcionários o ano todo, e aí chega em setembro, né? último dia aqui de setembro, né? Penúltimo. Sim, sim. E aí, então, vamos fazer uma palestra para cuidar desses funcionários agora em setembro. Não vou. Sim. Não vou. Então, eu acho que é importante a gente tratar dessas questões o ano inteiro e treinar esses gestores, essa liderança e essas equipes a respeito dessas questões, falar mais abertamente sobre essas questões durante o ano todo. E trabalhar, de fato, justamente, né, com essa questão desse estigma que você mencionou, né, do gestor, mas ninguém aguenta mais nada hoje. Mas tá todo mundo adoecido, todo mundo tem burnout. Tudo é burnout, tudo é atestado, tudo é... Sim. E é isso que a gente vai ver cada vez mais, com mais frequência. E aproveitando que você falou sobre isso, explica para o pessoal o que é o burnout, quais são as consequências e até onde isso pode realmente levar a pessoa. Tá. O burnout ele é um transtorno que não está dentro do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, certo. Mas ele está dentro do CID. Tá. E ele tem uma junção de sintomas tanto ansiosos quanto depressivos. Então, ele é uma junção, a gente entende que ele é uma junção de sintomas tanto ansiosos quanto depressivos. Então, essa pessoa ela vai ficar com falta de foco, de atenção, desânimo, apatia, ao mesmo tempo, essa sensação de estado de alerta constante, como se ela não pudesse descansar, como se ela não pudesse ficar, enfim, em casa, tranquila, à vontade. Dores de cabeça, dores musculares, tensão. Ela vai sentir também aquela sensação de que vai explodir a qualquer momento, aquele nervo, a flor da pele. Então, essa pessoa ela vai ter esse misto. A gente fala que é esse misto de sintomas ansiosos e depressivos. E, geralmente, o burnout ele está... Geralmente não, né? 100% das vezes está relacionado às questões de trabalho. Então, quando essa pessoa ela chega à exaustão dentro do contexto de trabalho a respeito de uma sobrecarga. É como se desse um pane na pessoa, né? Eu vejo muitas pessoas relatando que, deu um apagão. É um apagão. É isso que os meus pacientes mencionam também. É um apagão. É como se essa pessoa ela não funcionasse mais a partir daquele momento. Então, eu falo para os meus pacientes, aprendam a trabalhar de forma sustentável, de forma que vocês consigam manter. Porque se vocês... caírem nesse apagão... Se vocês caírem, vai ser muito difícil tirar vocês desse lugar. Então, é importante a gente tentar encontrar esse meio termo. Esse meio termo entre trabalho e qualidade de vida e tentar entender o quanto eu consigo entregar e será que isso aqui não está excessivo demais para mim? Colocar limites nessas relações, né? Completamente, colocar limites. A gente estava até mencionando essa questão, né, de trabalhar presencial, mas voltar para casa ainda conversando com o chefe, com os líderes, com a gestão no celular. Ainda tem demanda para desempenhar. Falo para meus pacientes determinarem isso, né, de até que ponto vocês vão responder, até que horário vocês vão responder isso. Esses limites precisam ser estabelecidos. Então, tentar entender. E outra coisa, né, você até mencionou da questão da comparação, que é muito importante, porque às vezes a gente está enxergando o coleguinha entregando 10 vezes mais que você. Só que você não sabe da realidade do seu coleguinha. Você não sabe o que ele faz no dia a dia dele, como é a rotina do seu colega, o que ele vem passando, qual é a construção social dele. Então, não se compare. Não se compare. Porque você vai precisar entender quais são os seus limites, quais são as suas limitações. Quando o paciente chega para mim, Ju, é muito engraçado que eles falam para mim que eles querem fazer mais. Eu escuto muito isso.
Jennifer, eu queria entregar mais, eu queria fazer mais, eu queria desempenhar mais, eu queria me desenvolver mais. E eu falo, e quando o paciente chega com esse discurso é porque eu preciso cortar as asas dele, que ele precisa ser menos, ele precisa entregar menos, ele tá precisando se desenvolver menos, ser menos produtivo. É muito o que a gente vive, né? Exatamente. Porque você tem, por um lado, pessoas na internet ensinando o hiperfoco, pessoas que acordam 5 horas da manhã, tomam um banho gelado, e aí ensina que isso já vai oxigenar seu cérebro. Aí você tem que ter o devocional, aí você tem que ter atividade física, aí você tem que ter o tempo de trabalho, aí você tem que ter o tempo... Qual que é a sensação que a gente tem hoje? Que a gente não dá conta de nada. É como se a gente tivesse igual aqueles ratinhos, rodando. Então, você sente que você não fez tudo que você tinha para fazer na sua casa, você não deu o seu máximo no trabalho, você não conseguiu fazer a atividade física, você não conseguiu fazer o devocional, você acordou atrasado, você não conseguiu se maquiar. Então, assim, é uma sucessão de corridas, né, contra o tempo, de forma que, se a nossa mente não estiver blindada, você sempre vai estar na sensação que você está devendo. Completamente. Eu falo para meus pacientes, né, que eles chegam e falam, Jennifer, eu queria ser a pessoa diurna. Justamente essa que você me disse. Que acorda, que toma banho gelado, já pratica meditação. Eu acho o máximo, mas não é pra mim, gente. Como é que era a tua infância? Que hora que você dormia? Sim. Como que é a vida da tua família? Como que a sua família se relaciona? Qual que é o teu pico de produtividade? Assim? Quando é que você se sente melhor desempenhando? De noite. É o autoconhecimento, né? Então, quando a gente fala de melhorar ou de mudar essas pessoas dentro do setting terapêutico, não é nem de mudar essa pessoa para outra pessoa, mas mudar no sentido dela se aceitar como ela é e entender quais são os limites, as necessidades dela e o que funciona para ela e o que não vai funcionar. Não adianta eu pegar um paciente que gosta de trabalhar de noite e falar, então, a partir de agora, você vai dormir todo dia, 9 da noite e vai acordar às 6 da manhã, tá bom? Sim. Não adianta, eu vou falar, quando que você funciona melhor? Eu funciono de noite. Então vamos tentar essa rotina? Porque ter rotina dentro de transtornos mentais é fundamental. Então eu falo para meus pacientes, você pode dormir meia-noite se você quiser, mas aí você vai dormir todo dia meia-noite e vai acordar todo dia no mesmo horário. Porque a gente trabalha com higiene do sono, né? Então, você quer dormir meia-noite? O sono, ele é fundamental. Completamente, Ju. Quando a gente fala de tratamento de transtornos mentais, a gente vai falar de qualidade de sono, alimentação, atividade física, terapia e medicação. Principalmente quando a gente está falando de transtornos, certo. Tá? Mas manter a alimentação. E eu falo para meus pacientes, eu não sou nutricionista, eu não entendo se você tá comendo bem, tá comendo mal. Eu quero entender... Mas eu preciso falar que você precisa de nutrientes. Exatamente. E eu preciso entender se você não desconta sua ansiedade, as suas frustrações na alimentação. Então, quando eu falo, você come bem, eu tô querendo dizer o quê? Você está comendo bem ou você está descontando sua raiva, sua ansiedade, suas frustrações na comida? Quando você fica triste, você para de comer ou você come mais? Você toma café da manhã, almoça e janta direitinho? Cafeína, por exemplo. Um veneno para quem tem ansiedade. Coca-Cola, Guaraná. Então é isso que eu vou alinhar com os pacientes com relação à alimentação. Olha lá. Escutei um vixe aqui de fundo. Então, assim, para quem quer ter uma qualidade de sono, não adianta. A gente precisa tirar cafeína. Então, a gente vai precisar trabalhar a questão de alimentação sempre dentro de setting terapêutico. Então, a gente também trabalha com isso, tá, Ju? Você até mencionou a questão do Pilates no início do podcast. E eu falo para meus pacientes, eu trabalho com vocês de forma integral. Porque não adianta eu ter uma mente funcionando muito bem se meu corpo não está funcionando muito bem. Porque está tudo interligado. Antigamente a gente chamava isso de psicossomática. Então eram doenças da mente que afetavam o corpo. Hoje em dia a gente já entendeu que tudo que é da mente afeta o corpo e tudo que é do corpo afeta a mente. Então esse paciente precisa fazer uma atividade física. Eu gosto de pilates, vai fazer pilates. Mas eu não gosto de academia, então vai dançar. Então vai para uma natação, então vai correr. Tem que ter válvulas de escape, né? Eu preciso que tenha, Ju, a gente precisa que tenha. Sim. Porque eu preciso que esse paciente se movimente, porque a gente precisa entender que a ansiedade faz com que, não sei se você já se sentiu muito ansiosa. Imagina. A gente sente essa necessidade, né, de liberar essa energia quando a gente está muito ansioso. Por isso que a gente fica roendo unha, fica arrancando cabelo, fica batendo perna. Uma panela de pressão, né? Você internamente sente esse movimento dentro do seu corpo, tipo, quer sair, quer extravasar. E aí, você vai fazer o quê? A gente precisa liberar. E aí é por meio da atividade física que geralmente a gente faz isso. E aí a gente consegue ter um aumento da dopamina, serotonina.
endorfina, e aí a gente baixa o cortisol, que é esse hormônio do estresse. E aí a gente consegue já melhorar a qualidade de vida dessa pessoa por meio da atividade física. Então, assim, Ju, sono, alimentação, atividade física, terapia e medicação. Como você mesma mencionou, não em todos os casos. Sim. Mas eu gosto sempre de encaminhar o paciente por uma avaliação. Quem vai dizer se ele precisa de medicação ou não sou eu. Aí o psiquiatra que vai dizer. E quando a gente fala medicação, a gente pode falar até de suplementação de vitamina, muitas das vezes, né? Que é muito paciente falando, eu tô cansado, tô acabado, mas a B12 tá lá embaixo, a vitamina D tá lá embaixo. Então, eu falo, e por experiência própria, né? Esse ano eu fiz uma bateria de exames que ela falou pra mim, Ju, você só tem energia pro seu trabalho, porque acabou. Depois disso, a Juliana acabou. Como é que você tá vivendo, né? Exatamente. Suas vitaminas estão baixíssimas, a gente tem que suplementar, né? E aí, realmente, tomando as medicações, eu senti muita diferença no meu cansaço, no meu vigor. Então, é isso que a gente tá falando o episódio inteiro. Precisamos organizar as nossas caixinhas. E é saúde física, é a mental, é a psicossocial. A gente tem que organizar todas essas caixinhas e, como dizia já a música, é preciso saber viver. Eu acho que essa é a nossa principal dificuldade da atualidade. A gente nunca teve acesso a coisas tão facilitadas, mas ao mesmo tempo nunca se sentiu tão sozinho, né? Justamente. Isso acontece com muita frequência, Ju. Eu tenho pacientes que chegam e falam, Jennifer, eu estou com depressão. Eu tenho certeza. Só quero dormir, não me sinto bem, apatia, desânimo, mal-estar, não quero fazer nada. E eu falo, faz quanto tempo você fez um check-up geral? Então, quem é meu paciente sabe, hein? Primeira sessão eu já pergunto, qual foi a última vez que fez um check-up geral? Faz mais de 2 anos, então vamos buscar para fazer. Porque eu não vou te diagnosticar com uma depressão sem antes entender se você não está com alguma disfunção do tireoide, algum problema com diabetes, alguma falta de vitamina D, vitamina B, então alguma anemia. Então, a gente precisa descartar também qualquer possibilidade biológica para depois dizer, não, isso aqui é depressão. Isso aqui realmente fecha critério para um transtorno ansioso ou qualquer outro transtorno. E a gente vê muita irresponsabilidade, né? Muitas das vezes profissional em diagnósticos feito totalmente, assim, aleatórios, né? Então, é o que eu sempre falo isso até dentro do consultório que eu trabalho. Você acha que você tem TDAH? Tá, qual exame que você fez? Aonde você foi nessa fonte? Ou é porque você tá esquecida? Né? A gente tem que aprender a ter responsabilidade em cima dos diagnósticos, né? Não tem como. E aí a gente já vai encaminhando aí pro final. Acredito que a gente já falou muita coisa bacana que vai ajudar quem tá ouvindo a gente. Mas eu quero que, de maneira geral, você deixe uma mensagem aí final para os nossos ouvintes. Como não surtar diante de tantos desafios cotidianos que a gente já colocou aqui. Quais as alternativas que a gente tem simples, às vezes, para gerenciar esses estresses. E como a psicologia pode ajudar. Aí você pode olhar diretamente lá. Muitas perguntas, né? Você vai precisar refazê-las uma por uma. A primeira, Ju? Como não surtar diante de tantos desafios cotidianos? Eu acho que nós vamos surtar, gente. Isso vai acontecer. Então, nós vamos surtar porque as coisas realmente estão muito diferentes. Eu acredito que nós estamos passando por um momento muito delicado, mas eu acredito que existe uma forma da gente surtar com mais tranquilidade, tá? Passar por isso de uma forma mais leve, mais tranquila, respeitando quem a gente é, respeitando os nossos limites, respeitando as nossas necessidades, entendendo quais são os nossos objetivos, entendendo até onde a gente quer chegar e qual é a vida que vale a pena ser vivida pra gente. Então, não é a vida do outro, que o outro diz que vale a pena viver, mas é a vida que pra gente faz sentido. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, eu acredito que diante dos desafios atuais, a gente vai acabar surtando. Mas eu acredito também que existe uma forma mais leve da gente trabalhar isso. E quais as alternativas, às vezes, básicas, assim, que as pessoas podem ter para gerenciar o estresse? Atividade física. Então, pessoal, se vocês querem administrar melhor esse estresse, atividade física, alimentação, sono de qualidade. Pessoal, vamos largar o celular pelo menos 1 horinha antes de dormir, diminuir a cafeína, porque já está todo mundo muito ansioso. E aí tá todo mundo com uma garrafa de café o dia todo. Então, assim, pessoal, diminuam a cafeína, foquem no sono.
Diminuam o excesso de redes sociais, atividade física, alimentação, e eu tenho certeza que isso já vai melhorar muito os desafios de vocês no resto da vida. E já fala aí como que as pessoas te acham, como a psicologia pode ajudar. Perfeito. Então, pessoal, a gente consegue hoje ajudar vocês por meio aí do processo de terapia. Como eu falei anteriormente, a terapia cognitivo-comportamental hoje é uma terapia muito focada em objetivos específicos. Então, a gente consegue trabalhar isso de forma mais breve, mais focada no presente, focada no hoje, pensando em você, pensando nas suas necessidades para o futuro, tá? E aí, se vocês quiserem me encontrar, eu vou deixar a minha página aqui com a Ju para vocês entrarem em contato. Tem a minha página no Instagram, tem também o meu WhatsApp. Eu atendo online hoje via vídeo. Então, apesar, né, de falarmos tanto hoje a respeito da falta de presença, eu acredito que a modalidade online hoje proporciona essa possibilidade do paciente falar comigo de qualquer lugar. Sim, eu tenho pacientes que falam comigo da areia da praia. Olha o absurdo. Um fonezinho de ouvido, sozinhos, sem, né, a presença de outras pessoas. Então, eu consigo falar com pacientes do mundo inteiro. Então, eu tenho pacientes no Canadá, eu tenho pacientes no Japão, eu tenho pacientes no mundo todo. Então, essa possibilidade de atender pacientes do mundo inteiro, essa flexibilidade de vocês falarem comigo de qualquer lugar, de não precisarem se desprender de ir até um local físico, ou poderem, né, ter essa flexibilidade de horário, de falarem comigo um pouquinho mais tarde, à noite, ou um pouquinho mais cedo de manhã. Então, eu gosto muito da modalidade online via vídeo por conta disso. Então, hoje meus atendimentos eles são completamente online. Se vocês tiverem interesse, se vocês quiserem procurar, se vocês estiverem em sofrimento hoje, como a gente conversou bastante aqui, se vocês sentirem que vocês precisam de ajuda, eu estou disponível. Ô Jenny, para encerrar, como você gerencia as suas emoções? Da mesma forma que eu indiquei para os meus pacientes. Por quê, gente? Na TCC, a gente pode se auto-aplicar as mesmas técnicas que a gente aplica para os pacientes. E eu costumo falar com os meus pacientes que tudo que eu falo para eles é o que eu aplico para a minha vida também. Então, eu comecei a fazer atividade física quando eu entendi a importância da atividade física. E aí, às vezes, meus pacientes falavam para mim assim, Jennifer, eu não consigo ter essa adesão à academia, eu não consigo aderir à atividade física. Eu falei, eu preciso estar lá para entender essa dificuldade do meu paciente. Então, quando eu falo de higiene do sono, é porque eu aplico para mim. Então, quem me conhece sabe que dá 9h30 da noite, eu estou na minha caminha dormindo. Né? Quem me conhece sabe que meu celular está sempre no silencioso. Então, eu não fico, geralmente, no celular. Fim de semana, eu sumo completamente. Até brinquei com a Ju, eu sou meio low profile. Então, eu não estou sempre nas redes sociais. Eu realmente tento manter esse meu lugar sagradinho, assim, de bem-estar, de comer direitinho, de dormir bem, de fazer atividade física, de estar com a família, de estar com os meus amigos sempre que eu posso. E eu acho que isso é muito importante também, tá, pessoal? Então, rede de apoio é sempre muito fundamental também, acima de qualquer coisa, viu? Eu adorei o nosso papo. E você está levando aqui, ó, uma lembrancinha do Inspirações JE. Muito obrigada! Espero que você goste. E essa daqui é um mimo meu pra você. Muito porque obrigada! Realmente você merece. Trouxe muito conhecimento pra nós. Coisa boa, obrigada, Ju. Eu tenho certeza que vai ser um episódio que vai impactar muito as pessoas, né? Porque é um assunto da atualidade e não tem como a gente fugir. Uma hora você vai sim precisar de um terapeuta, organizar melhor as suas emoções, não tem como, né? Exatamente. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Eu já vou pedir aqui para vocês curtirem, compartilharem. Esse assunto sim merece ser levado, merece ser assistido e revisto. Se você conhece alguém que está passando por alguma das coisas que a gente relatou, encaminhe esse episódio para a pessoa, porque essa sim é a melhor notícia que você pode dar, que tem solução. A saúde mental, ela pode sim ser melhorada. Podemos aplicar às vezes coisas, como ela mesma falou aqui, que são muito práticas, não é nada espalhafatoso, e a gente pode melhorar muito o nosso ritmo de vida. Então, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, e a gente encerra a nossa série aí, Saúde Mental, como você está, esperando que através de nossas palavras você se encontre melhor aí do outro lado. Um beijo e até a próxima.